Olá, esse é um evento da Secretaria de Comunicação Social e Cultura, feito pela equipe do Museu Paranaense, no qual teremos as benzedeiras do Paraná, mulheres de fé, aqui numa mesa redonda, numa conversa com a dona Ana Maria Benzedeira, a dona Rosinha e a dona Guina, e também com a antropóloga Thaisa Levitsky. Cada uma delas vai se apresentar e vai falar da trajetória, da vivência delas, como elas encontraram esse dom, né? E como elas desenvolvem essas práticas de cura nos locais onde elas vivem, como fazem esses atendimentos e as dificuldades que elas estão tendo agora nesse momento de pandemia, né? Eu sou Cláudia Aparelada, sou arqueóloga do Museu Paranaense, tenho mestrado em antropologia na Universidade Federal do Paraná, no qual eu me aproximei bastante dos povos indígenas e das comunidades tradicionais do Paraná e tive a oportunidade de participar do Conselho de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, né, juntamente com a Ana Maria Benzedeira. Então, ela foi uma fonte de inspiração para a gente iniciar o planejamento dessa mesa redonda, além dos trabalhos premiados maravilhosos da Thaisa Levitsky, né, da professora Liliane, da antropóloga a Gesline Braga, então tem do fotógrafo Douglas Frois, então tem uma série de pessoas que contribuíram muito para que esse evento pudesse se realizar. E a gente vai começar essa conversa, né? Espero que todo mundo goste muito, né? Afinal, a, a fé move montanhas, né? É a dona Guina falando um pouco da vivência dela como benzedeira. Dona Guina, por favor. Boa tarde, tudo bem? Eu sou benzedeira, já há mais de 30 anos, 40 anos que eu sou benzedeira. Aprendi com meu pai, ele era benzedor, era médico homeopático e também era lutava com as ervas, plantas de ervas medicinais. Então, com ele eu aprendi muita coisa. E hoje eu estou ensinando para outras pessoas. O que eu aprendi com ele, eu estou ensinando benzer, costurar rendidura, ensinar remédio, banho, chá, pomada, tintura. Então, o que eu sei, eu passo para os outros. E até agora, muita gente está procurando, mas ninguém faz interesse de aprender. Todo dia querem ser costurada e machucadura, mas não querem aprender. Eu ensino, mas não querem. Está meio difícil. Eu gostei. Quando começou o movimento, entremos para o movimento, com as reuniões, com as benzedeiras mais antigas, que eles passaram muitos remédios que a gente ainda não sabia. E até agora mesmo eu gosto de conversar com pessoas mais antigas, que eles contam muita coisa que era feita antigamente e eram curados só através das ervas medicinais, através de emplasto para tirar dor, chá, banho, tintura, tanto de folha como raiz era cozinhado para fazer o chá, para fazer garrafado. E hoje em dia o povo não estão participando. Eu sinto muito que agora já faz um ano que nós não estamos podendo sair para fora, fazer as reuniões. Nós sempre fazíamos reunião mensais com as benzedeiras. Todo mês nós saíamos fazer as reuniões e agora, devido à pandemia, caiu tudo isso. Faz um ano que nós não estamos participando de nada. E dona Guina, aonde que a senhora mora? A senhora podia contar se a senhora sempre morou nesse mesmo local e quem que a senhora sempre atendeu? Se é criança, adulto, gente mais jovem? Eu morava em Rio Bonito, município de Rebouça, 25 quilômetros daqui lá onde eu morava. Agora estou morando aqui em Rebouça, na Vila Facine,
Rua Leôncio Pulner, número 120, há 10 anos. Em junho completa 11 anos que eu estou trabalhando aqui, atendendo o povo, não só de Rebouças, mas de todas as partes que vêm. Estou tratando de gente até de São Paulo, de Rio de Janeiro, que estão ligando para mim, pedindo benzimento, oração e remédio. Esta semana ainda veio uns de Londrina aqui na minha casa para pedir cura e remédio. Eu tenho mais de 60 espécies de remédio plantado. Cada pessoa que vem, eu dou um punhado de remédio para fazer chá e mudinha para levar. É assim que eu fiz, cada reunião que eu saía, eu trazia as mudinhas e plantava. Agora a minha casa está invadida de remédio. Bem, muito obrigada, né? A gente agradece muito. Daqui a pouco a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. Agora eu vou pedir para a Ana Maria Benzedeira contar um pouquinho também das vivências dela e da onde que ela é e como que a- apareceu esse dom, né? No qual ela faz essas práticas de cura. Baixar um pouco a máscara. Bom, meu nome é Ana Maria, eu nasci na comunidade do Rio Bonito, no dia 23 de agosto de 65. Nós somos 5 irmãos, que eu tenho orgulho dos meus irmãos, e venho de uma comunidade que era faxinal, hoje não é mais faxinal, mas eu venho de uma cultura antiga, deixada por meus bisavós, por meus pais. Fui educada na cultura antiga, aonde minha família era muito pobre e se curavam muito a mãe e até o meu pai curava nós através da fé, das plantas medicinais, do barrinho de São João Maria, da água de São João Maria e de toda a prática da cura através da fé, porque nós era muito pobre, não existia médico e o pai se pegava café. Então, faz 10 anos que ele faleceu, a minha mãe já faz mais de 20, e falou para mim, que era para mim, enquanto eu estivesse no mundo, porque eu era mais nova, né? Eu nunca deixasse de valorizar a nossa cultura antiga. Com 12 anos, o meu pai levava eu nas novenas da Santinha, nas casas, nas mesadas de anjo, nas novenas das igrejinhas, que é uma cultura antiga, a igreja de São Benedito, a igreja de São Bom Jesus, a igreja de São Sebastião, nas ramarias, nas casas, e eu acompanhava também os ternos, de noite. E eu tinha que obedecer, manter o silêncio, o respeito, eu não podia dar risada, porque eu chegava em casa e apanhava, porque aquilo era um lugar de muita oração, fé e respeito. Hoje em dia, eu lembro muito dessa cultura que foi acabada, foi abandonada, e que o povo passou a acreditar mais, eu acho assim, nas coisas mais que não envolvia muito aquela fé. E que hoje, talvez nós até esteja sofrendo as consequências, né? Por nós abandonar essa cultura, essa fé, essa cultura histórica que foi abandonada. Meu avô proseou com São João Maria, contou tudo o que ele falou, que ia acontecer. Nós estamos vendo hoje algumas coisas e que eu, assim, tipo, eu vivo essa fé antiga. Eu vivo. Eu já fui, né, muitas vezes até criticada por eu viver essa fé, porque muitos acham que não existe mais, que isso aí foi no passado, mas eu vivo essa fé, eu luto por essa cultura antiga e eu quero morrer nessa cultura antiga. Eu quero defender esse patrimônio histórico. Eu quero lutar. E eu quero que volte ainda, que seja valorizado, porque ela já se perdeu por falta de apoio, muitas vezes até do próprio governo,
que ela já se perdeu. Você não era para se perder essa cultura. Ainda agora, quando foi criada essa fonte de água do Monge ali, que não foi por acaso, isso custou luta, está ali por luta, por esforço. Até a Câmara aprovou a lei. Nós rezamos para que o vereador não negasse a lei para ser aprovado. Porque uma lei, para ser aprovada, precisa os 9 assinarem. Aqui é 9. E eu lutei. O que aconteceu? Já teve vários batizados lá. Já teve vários terços que as pessoas foram rezar. Ainda o povo acredita. Ainda acredito, né? Então, por que nós não temos mais valorização? Eu sempre estou, hoje, hoje eu rezo para a nossa cidade. Eu peço para São João Maria, como ele falou, afasta essa peste que ele falava, que não era pandemia, ele falava peste do nosso povo, da nossa gente. Tenha misericórdia das crianças, porque os dois não podem pagar o pecado grande. Era o que a cultura antiga dizia. Meu pai cansou de falar, meu avô conheci bem, cansou de falar. Pai, vamos rezar, vamos valorizar, vamos proteger a água, vamos proteger a nascente, vamos proteger os faxinais, que dele as frutas que eu comia. Se eu for contar para você, eu comi várias frutas sem veneno, fruta assim, tipo, que tinha até tarumã eu comi, mexerico, guamiri, fronha a sementinha de vassoura, tudo eu comi coreana, se eu for contar. Hoje em dia não dava, porque entrou veneno, porque é uma fruta que ela não é mais assim, tipo, ela não é uma fruta saudável. Então, tudo que nós tinha de bom foi acabado, se acabou, foi caindo, foi acabando desde a fé. E hoje em dia nós precisamos buscar, não vamos conseguir trazer tudo, mas pelo menos a metade dessas coisas boas que tinha. E daí o que acontece? As gerações que vão vindo, que nem eu vejo a minha sobrinha, tem um piazinho com 1 ano e 4 meses. Será que ele vai conhecer se nós não salvar o que nós temos? O resto do nosso patrimônio histórico, se nós não salvar, vai acabar. Se acabar, os mais novos não vão conhecer. Porque às vezes nós podemos ter farta de água, ter farta de reserva, ter farta de fruta, ter farta do quê? De fé. Porque nós mesmos estamos deixando. Então vamos se unir. Nosso povo, que ainda acredita, que nem vocês que ainda acreditam, sabem que é possível, sabem que é bonito. Não tem coisa mais bonita que você entrar e ver uma nascente, mas com água pura. É por isso que eu luto. Eu já falei para bastante gente. Se for preciso eu morrer lutando pela minha gente, meu povo, minha cultura e humor. Mas eu luto. Mas então, muito obrigada. A gente vai conversar ao longo aí desse tempo que a gente tem. Muito obrigada, dona Ana Maria, porque realmente é muito importante, né, a gente pensar que o sagrado, vocês como mensageiras da fé, né, podem nos mostrar, né, muito mais fácil o que uma pandemia teve que ser terrível, né, e está sendo terrível por tanto tempo, para ver que alguma coisa não está correndo bem, né? Que algumas coisas têm que ser repensadas. Então, mas isso a gente vai discutir ao longo dessa conversa e trocar algumas reflexões sobre isso. Agora, eu convido a dona Rosinha para falar sobre a vivência dela, né, da onde que a dona Rosinha sempre nasceu, se ela mudou de lugar, quando que ela iniciou os atendimentos, né, e quais tipos de práticas de cura que a senhora geralmente faz no atendimento às pessoas que lhe procuram. Boa tarde. Meu nome é Rosalina dos Santos Malinowski, popular Rosinha, porque ninguém me conhece por outro nome, é Rosinha. Então,
Acho que eu sou um pouquinho pequenininha, né? Mas minha trajetória de vida eu tinha 18 anos quando eu aprendi a arrumar machucadura. Eu aprendi a arrumar machucadura com o senhor que já era massagista. E com minha avó eu aprendi a costura, a fazer costura de rendidura. Minha prática de ramoceira, agora no momento não posso, porque a gente está na pandemia e não pode estar recolhendo gente muito, né? Ramoceira, arrumo machucadura, costuro rendidura, mas quando chega uma pessoa machucada, eu não tenho coragem de dizer que eu não posso atender. Eu vou atender mesmo do jeito que está a pandemia. Então, eu estou atendendo assim bastante mesmo por telefone, ensinando como fazer as coisas, dando as dicas de que maneira fazer. E se a pessoa não conseguir fazer, eu vou na casa da pessoa fazer. Sou rezadeira do tempo, que nem diz a Ana Maria, do tempo dos ternos, não sei se a senhora ouviu falar dos ternos. Terno significa a gente sair a recomendar na quaresma, cantando em orações cantadas. Naquela época, eu aprendi com 15 anos com meu pai, eu já saía a rezar a Romaria de São Gonçalo, recomendação nas casas, e naquele tempo o povo era muito de fé, então a gente tinha esse dom de ser rezadeira. E a fé é o que mais está nos acudindo agora no momento. Eu acredito assim que daqui para frente eu ponho na minha mente, eu tenho muita fé que se não for pelo sangue de Jesus, nós não estaríamos aqui agora. E a fé a gente vai ter que ter sempre. E aquelas pessoas que me procuram, eu atendo muito por telefone, ensinando a prática, ensinando a simpatia. Fui para Goiás, aprendi a fazer garrafada lá com as mulheres lá de Goiás, muito, muito boas garrafadas, sabe? Aprendi simpatia. A gente também não vem só do berço da família, a gente aprendeu um pouquinho com a família, mas a gente também vem aprendendo através do movimento. Então, para mim complementar, eu sou coordenadora do movimento do MASA de Irati, Aprendiz da Sabedoria, e regiões, né? E a gente já está para 4 anos que eu já estou como coordenadora do movimento. Minha prática é derramar cera e arrumar machucador e costura. Essa é a minha prática maior. E é claro, e quando telefonarem para mim, seja da onde for, eu atendo e ensino as práticas, porque não dá para você ir lá arrumar a pessoa, então a gente ensina as práticas de como faz o trabalho. Bem, muito obrigada, dona Rosinha. Eu acho que foi bastante didática, né, a sua apresentação aí, como das outras benzedeiras, que cada uma mostrou, né, como atua, né, dentro desse processo de atendimento das pessoas. E agora a gente vai ter a fala da antropóloga premiada nacionalmente por uma série de trabalhos, né, especialmente no Paraná. Agora ela está fazendo doutorado em antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a gente gostaria, Thaisa, que você se apresentasse, mostrasse um pouquinho desse trabalho maravilhoso que você fez, né, o mapeamento social das benzedeiras de vários municípios do Paraná e que teve reconhecimento nacional. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer ao Museu Paranaense pelo convite em participar desse espaço. Também agradecer a Milene Padilha, que é uma das nossas apoiadoras, fortalecedoras do movimento das benzedeiras, e que está contribuindo para que hoje as benzedeiras também possam fazer parte dessa prosa, dessa conversa virtual. Também é um enorme prazer, né, rever as minhas companheiras, as minhas amigas e as colegas de longa caminhada, né, a dona Águida, a dona Ana Maria, a dona Rosinha, né, que são mulheres que representam todo esse universo da fé, mas não só da fé, né, mas de várias outras coisas, né, como
lutas, conhecimentos, trajetórias e os múltiplos papéis que as mulheres que detêm esse dom do benzimento articulam no interior do Paraná, principalmente, que é a região do Centro-Sul, mas que estão presentes em todos os lugares, né? Não só apenas no Paraná, mas em todo o nosso país, né? Em algumas regiões conhecidas por benzedeiras, outras rezadeiras, curadeiras, mas que essas mulheres detêm esses conhecimentos e que têm um papel muito importante para a nossa sociedade. Para começar a me apresentar, meu nome é Thaisa Levites, eu sou antropóloga, mas antes de ingressar na universidade, eu já tinha o convívio, né, dentro de casa com as práticas das benzedeiras. Eu sou da comunidade de Góis Artigas, que é uma comunidade rural que fica no município de Irácio Martins, no centro-sul do Paraná. Por que é importante falar isso? Porque a região centro-sul é a região que mais detém terras de faxinais, né, comunidades faxinalenses, comunidades rurais, comunidades quilombolas, comunidades caigangue, guarani. Então, você tem uma diversidade do campo, que aflora também essa diversidade com o conhecimento das benzedeiras. Então, a minha experiência de vida, né, em morar no centro interior do Paraná, eu tive acesso desde de criança às benzedeiras, né? Então era comum você ter um problema e logo, né, alguém ensinar algum remédio caseiro, ou indicar uma benzedeira, sempre uma benzedeira vizinha, uma benzedeira da comunidade. Com o tempo, eu participei do primeiro encontro, né, das benzedeiras da região centro-sul do Paraná, que foi no ano de 2008, né, que foi um marco para pensar os direitos das benzedeiras, né? Por mais que elas sejam históricas, sempre tiveram das comunidades, muitas passaram e continuam passando por processos de preconceito, de discriminação ou de não reconhecimento, né, dos seus dons. Então, nesse momento, eu comecei a acompanhar, né, o que se tornou o movimento Aprendizes da Sabedoria, né, que é a primeira organização sociopolítica do Brasil que reúne, a gente fala benzedeiras, mas na verdade são benzedeiras, curadeiras, rezadeiras, remedieiras, costureiras de rendidura, parteiras, né, de várias comunidades, municípios, faxinais, vilas e bairros da região centro-sul, né, que tem como polo a cidade de Irati. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de integrar a equipe do mapeamento social das benzedeiras, né, que aconteceu entre os dois primeiros municípios mapeados, o município de Rebouças e São João do Triunfo, entre os anos 2008 e 2012. E qual foi a importância desses mapeamentos? Né? Porque havia um discurso que não existiam benzedeiras ou que elas estavam se acabando, né? Que era uma cultura em extinção, que era as benzedeiras faziam parte do passado, faziam parte de uma figura folclórica do nosso estado. E os mapeamentos mostraram totalmente o contrário, né? Que as benzedeiras estão vivas, estão cheias de vida e estão promovendo vida. Né? Então, existem muitas benzedeiras. Naquela época, né, 10 anos atrás, o município de Rebouças, que tinha 17 mil habitantes, foram identificadas 133 benzedeiras. Enquanto que São João do Triunfo, município com 15 mil habitantes, cerca de 160 benzedeiras. Então, pensando nessa dinâmica, né, do dia a dia, da forma de vida dessas famílias, as benzedeiras estão presentes. Elas estão presentes tanto como curando, né, compartilhando, ensinando, fazendo as práticas de cura, mas também em outros espaços. Dona Águeda, né, estava contando que tem mais de 60 plantas no quintal. Então, a Casa das Benzedeiras, elas também são esse espaço, né, de coleção, de diversidade, de preservação e de manutenção das plantas medicinais, né, das plantas vitais, das plantas ativas. A dona Ana Maria estava falando da importância dos olhos d'água de São João Maria. Então, nessa região, as benzedeiras também são as protagonistas, né, das procissões, das novenas dos olhos d'água de São João Maria, dos batizados. A Rosinha estava falando das romarias de São Gonçalo,
das besadas de anjo, o terno, e são várias manifestações, né, da nossa cultura paranaense, que está muito associado a esse mundo rural, ao interior, e as benzedeiras mantêm, né, as benzedeiras ativam essa rede. E aí, acho que um momento é muito importante, né, que a gente chegue nesse momento que o Museu Paranaense escolhe, né, fazer enaltecer esse papel das benzedeiras no mês das mulheres, né, que é o mês de março, né, essas mulheres de pé, porque isso fala muito sobre a nossa identidade, né, a nossa identidade cultural paranaense, e como a Ana bem falou, e eu compartilho com ela como que esse modo de vida das benzedeiras, que é um modo de partilha, um modo de cultivo, um modo de cuidado, né, de promoção da saúde popular, o quanto ele traduz uma forma de ser que nos proporciona um mundo melhor, uma forma de vida, né? Perante a pandemia e tudo o que o Covid-19, né, instaurou no mundo e no Brasil, a gente passa por vários enfrentamentos, né, de luta pela vida e pela saúde. Então, pensar esse modo, adentrar um pouco esse universo das benzedeiras, né, de conhecimentos, de plantas, de partilha entre as comunidades, entre os vizinhos, também é uma forma de a gente pensar a importância das benzedeiras como mulheres de fé, mulheres de luta, mulheres que nas suas comunidades assumem vários papéis de liderança, estão à frente de vários movimentos, né? E que bom que a Ana Maria, a Dona Rosinha e a Dona Ana estão participando hoje, porque essas mulheres traduzem essas centenas de outras mulheres da região centro-sul do Paraná que se articulam no movimento Aprendiz da Sabedoria, né? Elas são grandes líderes, coordenadoras desse movimento e estão à frente de várias movimentações, e eu só tenho a agradecer por poder compartilhar esse momento, né? Depois a gente continuou, depois dos movimentos sociais, eu acabei produzindo uma dissertação no programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFPR, tentando justamente fazer essa reflexão sobre esse modo de vida das benzedeiras, né? Dissertação, a vida das benzedeiras, caminhos e movimentos, né? Para pensar que as benzedeiras elas estão em movimento constante, como a Dona Rosinha falou, tem muitas coisas que vêm do berço, mas tem muitas coisas que são das viagens, dos encontros das benzedeiras, das trocas, né? Então ele é um conhecimento fluido, ele é um conhecimento que vai agregando e compartilhando saber. Sim, eu acho que até, Thaisa, pensando nessa conversa que a gente está tendo, né, você falou de uma coisa que envolve todas aqui, né, que é ter esse resgate de uma identidade paranaense, né? Eu tenho um bisavô benzedor, né? Eu tenho uma tataravó indígena e um bisavô benzedor que era de Araucária, e minha avó, que já é falecida, também fazia benzimentos. Então, quando eu conheci a Ana Maria no conselho, eu senti uma empatia, é como eu conhecesse ela há muito tempo. E, na verdade, ela tem quase a minha idade, né? Então, eu acho que a gente consegue se reconhecer, né? Ver que alguns laços, né, de fé acabam sendo muito esticados, né? E para não ser perdidos, todo esse trabalho desenvolvido com as benzedeiras, com os benzedores, ou os benzedeiros, né? É muito, muito, muito importante. E teve nessas conversas, né? Eu agora vou pensar assim, como o público que está escutando, que muitas vezes é novidade, que nunca teve acesso a essas narrativas das benzedeiras, ou se teve, não teve de uma forma integral. Então, primeiro, para a Dona Guina,
né? Uma pergunta seria, né, quais são, a senhora falou em 60 plantas, mas quais são as plantas assim mais comuns que a senhora usa? Eu já vou fazer as perguntas para as outras ficarem pensando. Uma outra pergunta para Ana Maria, que eu perguntei lá durante o conselho, porque eu achei tão lindo o termo, que é mesadas de anjos, porque cada vez que ela falava, eu pensava numa mesa assim com muita luz e com vários anjos, e aquilo me encantava, né? Acho que ela poderia explicar para a gente. E a dona Rosinha também, que falou sobre essa questão do seu Gonçalo e da costura, eu acho que podia detalhar um pouquinho mais de como que acontece essa costura. Não é uma costura que vai, né, tem alguma coisa, quer dizer, é espiritual, é do sagrado, né? Então, se a senhora pudesse explicar e como tem a ver essa questão do São Gonçalo que a senhora explicou do terno. Então, primeiro a dona Guina, né, se a senhora pudesse compartilhar com a gente um pouquinho sobre essas plantas, como que a senhora, as primeiras que a senhora usou, e para que a senhora, para fazer o benzimento, explicar um pouquinho da sua prática. Acho que é bem interessante, e para o público que está ouvindo, ele vai ficar muito interessado em saber mais toda essa força, todo esse conhecimento tradicional que só as benzedeiras dominam, né? E que por isso é tão importante valorizar e dar o reconhecimento e proteger os olhos d'água do João Maria, né, que também por uma coincidência acabei participando de uma série de palestras sobre o Peabiru, do paranaturismo, e junto com esses do Peabiru, né, havia um gestor chamado Hardy Alcoforado, que é um pesquisador, e ele me convidou para fazer palestra do Peabiru, só que ele falou, Cláudia, a gente vai ter também visita e palestra sobre as fontes de João Maria. Eu falei, ótimo, eu acho fantástico. Só que eu não sabia que a maior parte dos municípios paranaenses tem fontes com visitação, com procissão. É uma coisa fantástica. Eu falei, meu Deus, e eu trabalhando mais de 30 anos, né, na Secretaria da Cultura, eu não sabia de tanta importância, e mesmo fazendo mestrado em antropologia, trabalhando muito em campo por causa da arqueologia, a gente tem, mesmo como pesquisadora da área de ciências humanas, a gente tem dificuldade, né? Então, por isso que é tão importante, eu acho que a mesa redonda, esse mês em homenagem às benzedeiras, vai ser muito interessante para mostrar como na maior parte dos municípios paranaenses, especialmente do Centro-Sul, como a Thaisa falou, é uma prática constante e presente, né? Muito presente. Então, vamos começar com a dona Guina falando sobre as plantas, dona Guina. Pois olha, eu tenho essas mais de 60 espécies de remédio, todos eles eu ocupo. Eu ensino remédio para as pessoas e elas não têm aonde ir achar, senão nas casas de erva, aqueles remédios secos. E eu pego e ensino os remédios e já levo daqui mesmo, para eles fazerem o começo do tratamento. Então, todos os remédios que eu tenho é necessário para cura de muitas doenças. Até tem os remédios ali que é bom para o câncer, que é um leitoso, que é o leite daqueles remédios para quem tem câncer que está diagnosticado, porque é 30 gotas num litro de água para 30 dias. Se não tiver diagnosticado, não pode tomar, porque ele vai matar as células cancerígenas e se não tiver, vai matar as células boas. Então, precisa saber ensinar o remédio, conhecer e saber o tipo de explicar. Tem vários tipos de remédio que é bom para curar os miomas do útero, que é feito supositório, que é a babosa.
tem as ervas que é feito banho. Então, a gente tem que saber. Eu estudo muitos livros de ervas e o meu pai me ensinou, as outras benzedeiras mais antigas me ensinaram. E eu estou passando para as outras pessoas, eu estou ensinando. Tem pessoas que fez os banhos, fez esse remédio, já sarou daquele negócio do útero. E o médico falou que não tinha o que fazer. E tendo fé em Deus e acreditando na farmácia sagrada, que é o que Deus deixou, ele cura. Não tem perigo que você tomar um remedinho, às vezes meio errado, ele contamina outra coisa da pessoa. Só mesmo esse remédio do câncer, que é o remédio mais custoso de lutar. E eu já arrumei para algumas pessoas que estão se tratando de câncer, câncer de útero, câncer no seio, pode usar esse remédio. E ele tem mais umas coisas que ele cura também. Que nem tem um ali que é para câncer e é para ofensa de aranha ou ofensa de cobra. Ele é um remédio muito bom, mas tem que saber para quem que a gente vai ensinar esse remédio. Não é qualquer uma pessoa dizer tal remédio cura, porque ele vai ensinar errado. Então, para isso, quem vai ensinar o remédio tem que estudar e ver bem para que serve. E isso que eu faço. Eu vivo nos livros estudando e praticando como que é usado. Porque nenhum chá, a pessoa não sabendo ensinar, vai fazer tudo errado. O chá que é para ferver, ele não ferve, ele vai ferver o que não é de ferver. Que é feito infusão é um ou infusão é outro. Então, a pessoa tem que saber. Para indicar esse remédio, tem que saber, tem que estudar e ver, conhecer o remédio e como ser usado. E também a gente ocupa para tudo que é coisa. É a xarope, tem que ter as doses, é calmante dos nervos, é a olina que eu preparo, a pomada para ferida, a pomada para rachadura de mãos e pés. Tudo é ocupado, esses remédios que a gente tem que ter, porque quem não tem o remédio não pode fazer esse. Uns é uma quantia de mistura, outros é outra, e o calmante dos nervos precisa ter até maracujá, porque senão não pode fazer. Ele é feito com maracujá doce, e se não tiver, você não vai fazer um calmante com outras coisas. Então, tem as medidas certas e como preparar. Outra, vou contar sobre as mesadas de anjo. Isso, as mesadas de anjo vêm de muito tempo, antigamente, quando uma pessoa ficava doente, que não podia sarar, ele fazia um pedido para ele fazer uma mesada de anjo com 9 ou até 20 anjos ali, das pessoas mais carentes, trazer todas as crianças ali, a gente preparar bolo, doce, comida das melhores que tinha para dar para aquelas crianças, que comessem à vontade, para cumprir aquela promessa. Não é só para bonito que é feito isso aí. Então, nós já fizemos bastante vezes essas mesadas de anjo por agradecimento de cura de muita gente. E é muito lindo, é muito bonito, porque isso aí enquanto as crianças estão comendo, a gente está rezando o terço, está agradecendo pela graça recebida. Depois que as crianças tudo comem, o que sobra, os adultos podem comerem também. É muito bonito. Isso aqui já quase não tem, aqui na cidade não existe. Mas no interior ainda tem lugar que estão fazendo essas mesadas de anjo. Muita gente que tem criança doente, assim, que está quase desenganado dos médicos, ele pode fazer uma promessa para fazer uma mesada de anjo, oferecer por intenção daquela criança doente, que ele recebe uma graça. Nossa, eu acho que a senhora falando ficou mais lindo ainda as mesadas de anjos, né? Muito obrigada, e sobre as plantas também. Então, Ana Maria, você pode complementar essa questão das mesadas de anjo, mas também falar sobre os olhos d'água de João Maria, a importância que você acha que tem, né, para que essa fé ela se materialize, né? Ela continue existindo dessa maneira tão forte. Eu vou mandar uma foto de uma mesada de anjo que nós fizemos de promessa do meu neto, que levou um acidente. Eu vou achar ali a foto e mandar para você ver.
Ah, tá bom. Muito obrigada, dona Guina. Eu adorei a sua explicação. Acho que todos vão amar. Obrigada. Então, Ana Maria, por favor. Eu acho que o meu foco maior na nossa região mesmo é as fontes de água do monte. Tem bastante gente que não acredita no monte. Mas se nós não acreditar no monte nessa que nós vivemos hoje em dia, em quem que nós vamos acreditar, né? Mas ainda que eu coloquei para você dentro do conselho as mesadas de anjo, eu lembro que a minha mãe não podia se aposentar, ela fez uma promessa para fazer a mesada de anjo para dar certo papel dela e deu. Ver se o que o conselho podia ajudar nós através da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, porque as roupinhas dos anjos tem um pano branco que é feita a roupinha. Nós tínhamos a costureira, nós só precisávamos do pano. Na verdade, nós podíamos comprar com algum projeto, mas se o Estado tem a cultura, que eu tenho até o IPAM, podia ajudar. Podia ajudar. Aí foi que eu coloquei. Que você mandasse o material, a costura fazia roupinha. Aí nós podia levar para as comunidades, porque nós devíamos só emprestando e ninguém queria emprestar. E nós tínhamos nós. E até agora não tinha resposta, mas talvez ainda tem. Aí, Uma coisa, dona Ana Maria, só uma explicação. Nessa mesada de anjo, todas as crianças têm que estar vestidas de branco. Poderia explicar para a gente? Vestido branco, de asinha. E aquele tempo nós não tinha o pano para fazer. Aí foi que eu coloquei, bem que podia arrumar o pano branco, daí a costureira nós temos. E fazia bastante roupinha, porque as comunidades que faziam, um tanto de roupa lá para o Triunfo, um tanto de roupa lá para Rio Azul, um tanto de roupinha para Irati, um tanto de roupinha para Cálculo. Quando você fazer a mesada de anjo, já tinha roupinha, não queria estar emprestando aos outros. Cagou não queria emprestar, tinha igreja que tinha, mas não gostava muito de emprestar. E eu coloquei isso há muito tempo atrás. Mas, voltando à questão dos olhos, o meu foco maior é também, porque eu sou benzedeira, eu corto cobreiro, eu vendo viúva, eu vendo dor de cabeça, e graças a Deus Sara já, eu curo café, então Sara. Mas, e também ensino o chá, o que tem aroma, não precisa ferver. Aquele que não tem aroma, você tem que ferver. Você não pode fervê-lo muito, tem que ter os minutos. Então, a gente ensina certinho. Por exemplo, salvinha tem aroma. A arruda, que você vai lavar alguma coisa, tem aroma. Toda planta que tem aroma forte não precisa ferver. Só na água fria ela já sai o aroma dela. Então, a gente sempre ensina. E na questão dos olhos, eu até coloquei no conselho que a Secretaria da Cultura, através do IPAM, ou do Museu Paranaense, que também faz parte lá do IPAM, desse uma olhada nessas culturas nossas, porque é aquele dizer, uma andorinha sozinha não faz verão. Aí, quando você vai a nível de município, porque o município que é responsável, porque é patrimônio histórico do município, que é o que o OIAP diz, aí você muitas vezes não tem assistência. Agora, quando o IPAM, que é o Ministério da Cultura do Estado, faz um ofício dizendo, quando a dona Ana Maria for, atendo, pelo amor de Deus, atendo. Só, dona Ana Maria, deixa eu dar uma explicação, né, para o público também, que o Museu Paranaense e a Secretaria da Comunicação e Cultura são do governo estadual. O IFAM é do governo federal. Então, são coisas, né, diferentes, esferas diferentes, mas todas podem se unir para colaborar, para tentar dar mais suporte, né, para proteger os olhos d'água, para valorizar os conhecimentos, né, até o mapeamento social das benzedeiras que a Thaisa fez, teve um prêmio do IFAM, né, que é o prêmio Rodrigo de Melo Franco, porque mostrou a grande quantidade de benzedeiras que ainda existiam, porque era, como a Thaisa falou, era considerado que
praticamente não havia mais essas práticas de cura, então acho que todos, independente se é governo federal, estadual, municipal, todos podem somar para ajudar vocês, né? Seja como associação, seja como benzedeira ou benzedor individual. Eu acho que, né? Mas eu acho que seria interessante, Ana Maria, se você falasse desses olhos d'água para esse público que está nos escutando, né? Qual a importância? Porque muita gente é batizada nesses olhos d'água. Eu acho que você poderia contar um pouquinho do que acontece dentro desses olhos d'água e por que é tão importante protegê-los. Mas tipo assim, nós temos o nosso aqui, que agora virou parque, né? Parque municipal. Ele tem a lei e tem a reserva, é com reserva. Ali, eu pegando esse aqui, porque eu fui batizada num olho d'água de uma comunidade que eu nasci, que é Rio Bonito, que não existe mais. Olho d'água lá não acabaram. O nosso aqui, nós pegamos ali aquele espaço, por quê? Porque nós íamos lá rezar o terço, porque a maioria do povo vai buscar água, porque a água de lá ela não tem cloro, ela não tem contaminação, ela vem da terra, ela vem uma água pura. A maioria vai buscar água para tomar, a maioria vai buscar água para tomar remédio. Quem toma remédio, que toma com água, vai buscar lá. A maioria vai fazer batizado, porque já teve vários batizados por promessa, que tinha um tiazinho ali que ele não conseguia caminhar, eles foram lá com o pé, batizaram o tiazinho, ele caminhou. Tinha um homem que tinha ferida na perna, ele foi lá, passou barro em São João Maria, rezou, pediu. Daí depois ele foi lá e acendeu uma vela em agradecimento dele ter sarado. E porque o monge João Maria foi até eu conversei com aquele professor Nilson Fraga, que ele estudou muita história dele, né, quando ele passou. E aonde ele passava, ele que aquele tempo era chamado sertão, o meu bisavô ia para com ele, era chamado sertão, ele passou por ali, e ele dormia lá bem no mato lá. E ele só tinha um lugarzinho bem limpinho, onde ele fazia os benzimentos, onde ele pregava essa palavra dos acontecimentos. E quando ele saía dali, diz meu avô, que ele mexia no gramado com o dedo, ali nascia água, formava uma nascente, o povo dele que ali ele teve, ali ele pousou, ali ele ficou, ali ele benzeu. E ele disse, né, que era para o povo daquela época cuidarem das fontes de água dele, nunca deixarem abandonar, nunca estragarem, que tem algumas que foi estragado. E que a maioria que vai com pé, por exemplo, se eu contar para você, faz um mês, a minha irmã mora em Curitiba. Aí ela estava com Passomar, ela mora sozinha. Aí pegaram ela e vai para o hospital, 24 horas lá em Colombo. Aí ela ficou internada lá com suspeito de Covid-19. Aí ela ficou mar. Aí eles me ligaram que ela estava muito ruim. Não estava no oxigênio, o oxigênio estava adiantando, a pressão dela não baixava e os médicos estavam em cima dela. Aí o que eu fiz? Peguei o São João Maria de noite, me ajoelhei em frente ao São João Maria e pedi: olha, São João Maria, o senhor anule esse resultado de exame que a minha irmã fez, que não seja o corona, o senhor anule para mim esse resultado de exame. E que daqui, o máximo, até 24 horas, o senhor faça os médicos liberarem ela, que ela vem embora cuidar da casa dela, que ela mora sozinha, ela conseguiu atrás com o esforço. Aí o que aconteceu? Aí eu pedi, aí o senhor fazendo isso para mim, que eu não posso fazer, mas o senhor pode. Aí eu vou lá no olho rezar o terço para agradecer o que o senhor fez para mim. Eu estava cruzando com ela. Aí, no outro dia, o que fez? O médico mandou ela embora. Ela amanheceu boa, ele mandou ela embora, pode ir embora, você está boa. Só que daqui 3 dias vai ser teu resultado. Quando chegou os 3 dias,
O que deu? Que ela estava com um pouquinho de asma, de bronquite, a asma lá que é de bronquite. Só esse você toma esse remedinho e já acabou. O que acontece? Hoje ela está trabalhando. Então, eu, assim, tenho muita fé, assim, porque ele já resolveu muitas coisas, porque ele tem poder. E ele fez muito poder nos anos passados. Todas as pessoas, por exemplo, as pessoas mais antigas, aí há 100 anos atrás, se curavam com os poderes de São João Maria. Eu saía sangue do meu nariz, o pai levou eu lá e pediu para ele que lavar minha cabeça, caso São João Maria, que nunca mais saiu isso, nunca mais saiu. Meu irmão dava ataque, começou a tomar tergardenal, a mãe foi lá e fez a promessa a São João Maria, que nunca mais desse ataque nele, você vai em Curitiba, nunca mais deu. Então, eu acho assim que através da fé, é a mesma coisa que a mesada de anjo. A mesada de anjo, ela não é feita, como eu falo, por brincadeira. Ela é feita com a fé. Vamos prometer que você está pulando sarai, eu faço a mesada de anjo. Mas é tudo para fé, é uma coisa sagrada, uma coisa que tem que respeitar. Por exemplo, os antigos entravam na fonte de água do mãe, se vendiam, faziam o nome do pai, do filho, do Espírito Santo também. Meu avô lavava os olhos para ser livre da doença dos olhos, lavava a boca, tomava água para ser livre de problema de garganta, do estômago, essas doenças que dá. Lavava a cabeça para não ter dor de cabeça, lavava as pernas para não ter dor nas pernas. E com aquela fé, porque ele entrava com fé, ele fazia o nome do pai com fé, ele rezava com fé. Ele era são, e a maioria do povo, não existia médico. O forte maior era a fonte de água, era a fé. Que a única coisa que tinha eram os remédios naturais, mas quando você toma um remédio natural por uma doença, tem que contar com a fé. E ele já se lembrava, vou tomar esse chá, vou pedir para São João Maria. A mãe cansou de fazer vela de cera para poder ir lá cumprir o pedido que fez, que nós tinha sarampo. Já não podia comprar vela. Ela fazia de cera de abelha para ir cumprir a promessa. Então, eu acho assim, que eu quando falo nas histórias que o pai contava, e eu estou aqui talvez seja pela fé deles, nele, né? Eu me emociono porque eu não quero que o povo esqueça desse monge, desse profeta, eu não quero que eles esqueçam dessa fonte de água, que é água natural, daquele barrinho, daquela cultura através do monge. Não quer que entupam os olhos, passem lá para plantar soja, para abandonar. E também eu quero que volte um tanto dessas mesadas de anjo. Eu acho que eu conversei com a pessoa que é bem devota, ainda ela falou para mim, eu até pensei de fazer pedido que essa pandemia acabe, depois eu vou cumprir. Quem sabe lá, talvez ela pensou que era uma mesada de anjo. Então, são coisas assim, eu acho que eu sinto, mas eu falo que só em casa foi o marido, que o povo antigamente era um povo mais pobre, mais sofrido, mas ele era um povo muito devoto, que nem a dona Águida, a dona Rosinha já falaram nessas orações, que é tudo com fé, ninguém dava risada, ninguém caçoava, tudo cantava, tudo rezava. Eu contei, fui com 12 anos, e que hoje em dia ficou muito assim, o povo pensou mais em outras coisas. Então, eu acho que aí, às vezes, acontecem as coisas, já não sabe por quê. Não sabe que a gente está errando, sabe que a gente está... A gente tem que buscar, tem que valorizar, tem que... Talvez a cultura, se através da cultura, nas comunidades voltarem os ternos, porque ensinar a gente a cantar, porque eu aprendi com meu pai. Então, essas coisas, eu me emociono quando eu falo, porque eu tenho muita saudade desse tempo antigo. Eu estou com 50 anos, mas eu tenho saudade dessas coisas boas, dessa fé, daqueles cantos. Ui, que coisa mais boa que era! Aquele respeito, que a mãe está beliscando nós, para nós não dar risada. Se ajoelhe, nós tínhamos que se ajoelhar. Então, por isso que eu valorizo muito a fonte de água. Eu não sei abandonar, eu não sei assim. Não, então, muito obrigada. Eu acho que a senhora
a Ana Maria deu uma explicação maravilhosa, e agora a dona Rosinha vai falar, né, sobre as práticas de cura que ela faz. Ela falou de costurar a rendidura, né, e também alguma, estava detalhando esse essa romaria de São Gonçalo. Eu acho que poderia explicar para a gente, né, essas formas do sagrado, né, conseguirem materializar a fé e promover a cura no atendimento a pessoas que te buscam, né? Então, a respeito dos ternos, né, que muita gente ele não sabe o que é terno, né? No antigamente, eu com 15 anos já saía rezar junto com meu pai, era em respeito à quaresma, né? Que era muito respeitado, era feito jejum, e todas as sextas-feiras a gente saía fazer as orações nas casas, a gente fazia 7 casas por cada sexta-feira, sabe? E a gente aprendeu aquelas orações cantadas, não é oração de Pai Nosso, oração bem antiga mesmo, sabe? Se você me permitir, depois eu faço um pezinho com a Ana aqui, tá bom? No encerrar. Na parte do terno é a reza em respeito à quarentena, 40 dias que Jesus foi sacrificado. Então, era essas orações, a fé que levava nós a fazer essas orações através da fé. A gente recebia muitas graças, né? A gente era um povo sofrido, mas era um povo de muita fé. A gente falou de terno. Então, falando agora das costuras, né? Costura não é pegar, que nem diz você, uma agulha e costurar uma carne ali, né? A gente pega um pano branco, né? E a gente põe a pessoa de frente com a porta para o lado do sol, certo? E a gente pega aquele pano branco, a gente se concentra, tem que haver uma concentração muito grande, porque sem a concentração, não adianta você ficar fazendo uma oração e olhando dos lados o que está acontecendo. Daí eu não chamo de fé, eu chamo daí de distração. Você está fazendo a oração, mas ao mesmo tempo você está olhando a outra coisa, certo? A gente pega o paninho, né? A gente pergunta lá, no nosso tempo, costura. O que eu costuro não é costura. O que eu coso? É a pessoa que está sendo machucada, ou está, né, machucada com rendidura, ela diz rendidura. Aí também eu arrumo peito de neném, que nem eu já estava falando já hoje para a mocinha que estava falando comigo, a primeira mocinha. Todas as mães conseguem pegar seus nenéns por baixo dos braços, né? E aqui a machuca o neném, abre o peito. Aí nessa abertura de peito, leva no médico, não acha a doença, leva num lugar, não acha, da fome, da disenteria, da febre. Aí a costura daí é medir um cotovelo com outro cotovelo e fecha a machucadura. É bastante coisas interessantes, sabe? A gente sabe de tudo um pouquinho, de tudo bastante, mas de tudo um pouquinho. Acho que deu para entender um pouquinho da costura, né? Também do perto aberto do neném também, ou seja, até de gente grande, pessoas adultas chegam na minha casa para me arrumar machucadura, sabe? Não é fácil, mas não é fácil, mas às vezes eu tenho que pedir ajuda, porque a pessoa é gorda, para me medir, para poder fazer o fechamento do peito aqui, né? É adulta, você não se virar, acontece, sabe? Na parte da reza, né, do São Gonçalo lá. São Gonçalo, meu pai me ensinou a rezar também as rezas de São Gonçalo. São Gonçalo, ele foi um camponês. Então, por onde ele ia rezando, cantando, levando o povo. Cada casa que ele passava, saía os camponeses junto com ele, cantando, rezando, tocando uma violinha. E ele virou um padre. E depois que ele virou um padre, muitos milagres ele faz.
Até costumo chamar ele de santo casamenteiro, quem faz pedido para que, no caso, os antigos faziam muito isso. Nós não é a nossa prática de fazer pedido para casamenteiro, né? Mas, assim, tipo assim, se a gente está com uma dificuldade e a gente tem fé em São Gonçalo, porque ele foi um camponês que puxou o povo para a fé. E ele virou um padre, morreu bem velhinho. Se a senhora entrar no YouTube, vai ver qual é a história de São Gonçalo, sabe? É muito linda, viu? E a gente daí costuma fazer, então, romaria. Romaria, o que quer dizer romaria? A romaria é como se nós fosse cantando, rezando com São Gonçalo, só que São Gonçalo ia para a rua, dançando, cantando com a sua violinha. E nós fazemos o altar, e tem os rezadores que rezam cantando, e tem daí também os violeiros que tocam para varsear. Acho que já viu falar disso aí, né? Não pode dar as costas para o santo, porque se dá as costas para o santo, aquele ano vai embora. Isso aí é místico. É coisa assim bem forte, sabe? Então, esse a Ana Maria pode complementar, que é uma verdade. Então, assim, quase todas as benzedeiras, elas têm assim, aquela mística da verdade, da fé, que já vem lá do berço da criança. É um sinal de respeito. Você não dá cadeira para o santo, é um sinal de respeito. Você vai de frente e volta de costa. E tem as varseadas, mas é o sinal. Era os antigos, né, que faziam muito. Então, o sinal de respeito é você não dar cadeira para o santo. Então, essa romaria, ela é feita com muito respeito, muito como os antigos faziam. Ninguém pode caçar, ninguém pode dar risada. Começou a romaria, começa o silêncio e o respeito. Eu acho que alguém ficou de costas em 2020 e 2021. Porque a pandemia veio feia, mas essa pandemia, para a gente complementar, ela tá, o povo de hoje, ele não tem mais fé, não existe mais fé. É muito pouco quem tem fé. Mas então, para a gente fazer essa força para ajudar que essa pandemia vá embora, eu acho que a dona Rosinha acabou de falar que vocês poderiam fazer uma oração, né? Sim. Então, vamos fazer agora a oração, porque o tempo da mesa redonda é um tempo relativamente curto, né? Eu acho que a gente só deu um gostinho de algumas coisas e acho que a gente vai ter outros eventos que a gente vai poder discutir de uma forma mais ampla e aprofundar, né? Mas eu acho que poderiam fazer essa oração, né? A essas nossas convidadas maravilhosas, né? Além da Thaisa e da Milene, que tem você poderia, Thaisa, fazer fazer a costura e daí já entrar a oração, né, da Dona Rosinha, da Ana Maria e da Dona Guina aí para a gente fortalecer o nosso Paraná aqui para essa pandemia ir embora. Então, por favor, Thaisa, faça uma síntese aí. Sim, vou. Então, são muitas coisas, né? Esse evento, né, Benzedeiras do Paraná, Mulheres de Fé, ele é justamente um convite, né? A proposta é esse olhar, esse ingresso a esse universo que é o mundo das benzedeiras. E quando você, Cláudia, falou, né, que mesmo há muito tempo, né, no Museu Paranaense, na Secretaria de Comunicação e Cultura, e muitas coisas passam desapercebidas sobre o interior do Paraná, né? E aí é necessário esse olhar, né, para o interior para pensar, para conhecer, né, essa diversidade cultural. Então, por exemplo, as falas das benzedeiras, elas não conseguem chegar a uma definição, a um resumo do que é ser benzedeira, porque ser benzedeira é muitas coisas, né? São mulheres de fé que articulam várias devoções, vários conhecimentos, várias lutas. Então, esse evento é esse
é esse convite, né, que a gente vai continuar nos próximos dias com outras atividades, enfim, comentando. E eu só gostaria de destacar que, além disso, as benzedeiras do Paraná, elas têm uma especificidade muito grande em relação às outras benzedeiras de outras regiões do Brasil. Por quê? Porque as benzedeiras do Paraná são protagonistas, são pioneiras no reconhecimento, né, dos direitos das benzedeiras. Então, em 2010, foi aprovada a primeira lei municipal, que é a do município de Rebouças, que reconhece essa identidade coletiva de benzedeiros, né? Então, as benzedeiras elas estão se organizando como povos e comunidades tradicionais do Paraná. O que isso significa? É que elas estão reivindicando uma identidade coletiva, né? O modo de vida. E o que é esse modo de vida? É tudo isso que elas estão falando, né? É essa forma de celebrar o sagrado, essa forma de manifestar a fé, essa forma de relação com as comunidades, com a sociedade, essa forma de percepção do meio ambiente, dessa natureza, né? Dessa natureza sagrada que é composta por olhos d'água, né? Que são milagrosos, que essa água é remédio, ela é composta pelos barros, pelas terras, pelas plantas, né? Por entidades, por santos protetores. Então, tudo isso traduz essa forma muito particular, né, de viver no interior do Paraná, e que deve ser enaltecida, né, nesse momento. Não só nesse momento, mas enaltecida para pensar o papel dessas mulheres. E as brasileiras continuaram nessa luta legislativa, né? Depois aprovaram lei municipal no município de São João do Triunfo, no ano de 2011, no ano de 2018, no município de Irati, e um passo muito grande, né, para o patrimônio paranaense, o patrimônio material e cultural do Paraná, foi a aprovação de uma lei estadual no ano de 2018, né, por demanda das brasileiras, que reconhece tanto os ofícios, né, de benzedeira, de curadeira, de remedeira, mas também os olhos d'água de São João Maria e as festas tradicionais, as mesadas de anjo, né, as romarias de São Gonçalo, como patrimônio imaterial, cultural do estado do Paraná. Então, também, acho que a gente tem que começar a voltar esse olhar, né, para esse patrimônio, como muito a Ana se emocionou para falar, né, como que isso é vital, como isso faz parte não apenas da vida delas, mas de todas as comunidades, e como é importante, precisa ser resguardado, precisa ter políticas de preservação, precisa ter políticas de manutenção, de visibilidade. Então, obrigada, você foi maravilhosa, como as nossas benzedeiras aí, a dona Guina, muito obrigada, né? A dona Rosinha, a Ana Maria, já minha amiga há tempo, né? Então, agora vamos fazer essa oração, né? Para fortalecer o nosso Paraná e mandar para todos os paranaenses, para todos os brasileiros e para todo mundo, né? Todo essa fé, essa relação com o sagrado tão próxima, né? Que as benzedeiras têm. Então, a Eu palavra. só, eu só queria colocar para você, agora no fim desse encontro nosso, é que o meu avô falava, que o São João Maria aqui falou, mas ele não falava de pandemia, ele falava de uma peste que ia vir muito grande no mundo, ia matar muita gente, que até as igrejas iam fechar as portas, falava na careza. Esse foi ele que falou, e o meu avô contou. E também quero dizer, no fim da reunião, porque eu agradeço já e eu quero desejar Feliz Dia das Mulheres, para todas as mulheres, em todos os trabalhos que ela faz, não importa qual foi. Que Deus recolha no céu todas as mulheres que lutaram para nós. A tia Chica, que era parteira, morreu, não cobrava nada. Que Deus recolha essas mulheres no céu. Olhe por todas as mulheres trabalhadeiras, lutadeiras, por vocês que estão se empenhando por esse dia. Que Deus livre, que São João Maria livre. E o recado é para a cultura do Estado, que se puder olhar para a nossa região, que não fique só no papel, que não fique engavetado, que venha para a nossa região,
que dê lucro, como está ali o parque, que foi transformado, que se transforma. Esse aqui é o São Sebastião. Dona Rosinha vai fechar com a Mãe Divino. Mas esses acho que vocês estão vendo. É o São Sebastião que dizia assim: São Sebastião Santo, Deus muito amado, livrai-nos da peste por nossos pecados. São Sebastião Santo, Deus verdadeiro, livrai-nos da peste do mundo inteiro. Cuide de nós, São Sebastião, do nosso povo, da nossa gente, das nossas crianças. Abençoe o mundo, livre dessa peste. São João Maria que falou, tenha misericórdia no céu de nós. Amante divino do meu coração, remédio das almas por culpa de Adão. Por culpa de Adão foi o seu nascer, pra livrar do mundo divinos potentes, divinos potentes do céu adora, daquele Senhor que há de nós salvar. A de nós julgar queremos Deus também, o reino da glória para sempre. Amém. Então, esses cantos que nós fizemos para vocês, é um canto que ele mexe por dentro, ele treme. A Thaísa, que canta com a mãe dela, com a tia dela lá em Góis Artigas, sabe? É um canto que mexe, é um canto que vai profundo, que vai na alma, que dá um tremor, que a gente sente uma paz, uma luz, que não existe mais. Nós sabemos, mas não existe mais. Era a cultura antiga, era de nossos pais, e que acabou. Então, nós, não é só esse, a Thaísa sabe, tem vários e vários. Então, eu sempre canto. Eu não tenho dupla para cantar. Nós estamos sem cópia um pouco. Mas eu sempre canto aqui em casa, porque o meu pai ensinou que a voz de fino, que há contato. Então, ela sabe que não existe mais. Nós podemos buscar. Que a cultura, vocês que estão na linha de frente, deve mais auxílio, mais sim, tipo, fazerem conhecer que o nosso trabalho é bom, é bonito, valorizar. Nós podemos buscar esse canto, é gostoso, a pessoa chora, se emociona, a gente treme, a gente vai na alma, no espírito. Fica muito bom. Então, espero que vocês façam igual, mas não demore, vê se a coisa anda, você vem logo. E Deus abençoe vocês, livre. Muito obrigada. Deus ajude. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Thaísa. Saudade de todos vocês. Beijo, Thaísa. E para vocês também. Faz tudo para nós, a Thaísa. A Thaísa é o chefe, é o pilar. E a Milene que está aí, que também veio. Nós estávamos um pouco sem assessoria, mas ela pegou carro, deixou filho, deixou marido e está aqui. A dona Águida, que é uma mulher conhecedora, lutadora, né, que se cuide também, né, por causa dessa pandemia, e você que nós já conhecemos, e eu espero que a nossa resposta venha logo para alegrar nós e você também.
né? Sim, a gente, todos nos sentimos abençoadas, né, e abençoados, e com certeza essa oração vai ajudar a fortalecer, eu acho que o espírito, a alma de todos os paranaenses, né? E Gente, para quem conseguir ver toda essa sensibilidade, toda essa relação com o divino que vocês conseguem passar com tanta emoção, com tanta força, com tanta fé, né? Muito E os obrigada. oratórios da fé, que nós temos, os nossos oratórios, e isso aí, hoje em dia nós precisamos de fé. O Paraná precisa de fé, o Brasil precisa de fé, o Estado precisa de fé, para ver se nós vencemos as batalhas, barreiras, lutas que nós temos. Então, vamos se organizar. o né? mundo precisa de fé. E é assim que Sim. nós estamos. Vamos cantar, vamos cantar. Sim, o Museu Paranaense se sente muito honrado, é uma instituição que faz eu acho que muito, ela se sente como parte da memória de vocês, né? E a comunicação dessa memória é uma parte de como a instituição pode devolver aos paranaenses eu acho que todos os estudos, todo o reconhecimento, todos os saberes tradicionais que vocês têm e que de forma tão generosa compartilham com a gente e com esse público que está nos escutando. Muito obrigada. Espero que nós tenhamos contribuído. Nós queremos agradecer o convite, também queremos agradecer a Milene, que sempre está na assessoria junto com nós. Que Sim. Deus dê saúde bastante para ela poder seguir junto com nós. Se não for a Milene, nós não somos quase nada, sabe? Nós somos tudo com Deus, mas a Milene é tudo na parte de tecnologia, sabe? A Thaisa, que formalizou esse encontro, aí que ela está me ligando, né? E eu espero que nós tivesse contribuído com alguma coisa, porque às vezes a gente fala meio demais, mas espero que tivesse contribuído. Abraço. Acho que podia deixar a dona Águida dar uma mensagem final também. Sim, eu acho que é importante, dona Águida, dona Guina, por favor, né? A senhora poderia nos fazer algumas palavras suas aí para dar o fechamento. Agradeço muito vocês pela oportunidade de me darem para me contar um pouquinho das minhas histórias, porque se eu for contar tudo, o dia não chega. Eu luto com muita gente e com muita coisa. Desde o começo que eu comecei a lutar, e eu fiz parte do conselho, faço parte das carteirinhas, então eu agradeço muito a Thaís, que me indicou tudo isso e abriu os caminhos para mim. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus dê saúde, que dê mais inteligência, tanto para as benzedeiras como para vocês, que são os nossos representantes, e que a bênção de Deus desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada. Gonçalo de Amarante, casamenteiro das velhas.